O início da jornada. A ilha real que parece um pesadelo. Você está prestes a embarcar em uma viagem para um lugar que existe de verdade, mas que parece ter saído de um pesadelo. Um lugar onde o passado, a tragédia e o imaginário humano se encontram, criando histórias que desafiam a lógica e a coragem. Este é o Rota do Desconhecido. E hoje vamos explorar a ilha de Poveglia, localizada entre Veneza e Lido, na Itália, uma ilha que carrega séculos de história e mistério. A ilha de Poveglia tem cerca de 7 hectares e, à primeira vista, parece apenas mais uma pequena massa de terra cercada por água. Mas seu passado é muito mais sombrio do que qualquer visitante poderia imaginar. Entre os séculos 18 e 20, Poveglia foi usada como local de quarentena para pessoas infectadas pela peste bubônica, a doença que devastou a Europa e matou milhões de pessoas. Documentos históricos confirmam que milhares de pessoas foram levadas para a ilha, muitas delas nunca mais saíram. A ilha era um lugar de isolamento absoluto, com hospitais improvisados, torres de observação e cemitérios onde os corpos eram enterrados rapidamente, muitas vezes queimados para conter a epidemia. E aqui começa o terreno onde a história real se mistura com o imaginário. A realidade é clara. Poveglia foi um local de sofrimento extremo, de mortes rápidas e inevitáveis. Mas quando os humanos enfrentam a morte em larga escala, a imaginação e o medo criam ecos que atravessam gerações. Visitantes e exploradores modernos afirmam sentir uma atmosfera opressiva ao pisar na ilha. Alguns relatos descrevem sons estranhos, passos, vozes sussurradas entre as árvores e sombras que parecem se mover sozinhas. É impossível confirmar qualquer uma dessas experiências. Não há provas científicas de assombrações. Mas o imaginário popular insiste. Poveglia é conhecida como a Ilha dos Fantasmas. O sofrimento real e o nascimento do imaginário. Ao longo do século XX, Poveglia também abrigou um hospital psiquiátrico. Pacientes eram internados em condições muitas vezes desumanas, e documentos da época indicam que tratamentos experimentais e cruéis foram aplicados. Essas histórias deram à ilha uma reputação ainda mais sombria. E é nesse ponto que o Rota do Desconhecido encontra sua narrativa cinematográfica. Nós sabemos que o sofrimento humano aconteceu, mas tudo que envolve vozes, vultos ou gritos na escuridão é, até hoje, fruto da imaginação, do medo coletivo e da aura histórica que cerca o local. Imagine caminhar por Poveglia hoje. O que resta são ruínas, paredes desmoronadas, estruturas de pedra cobertas por musgo, janelas quebradas que parecem olhos observando cada passo. Não é difícil entender por que tantos consideram a ilha amaldiçoada, mas como bom diretor do Rota do Desconhecido, precisamos separar fato de lenda. Cada pedra aqui conta uma história real de doenças, isolamento e morte. Cada sombra que sua mente vê é alimentada pela atmosfera e pelo medo, e não por forças sobrenaturais confirmadas. É exatamente essa tensão entre realidade histórica e imaginação humana que torna Poveglia fascinante e perfeita para um vídeo de mistério. Historicamente, sabe-se que Poveglia nunca teve habitantes permanentes. Todos os que passaram por lá eram temporários, pacientes, médicos, soldados ou funcionários que cuidavam das quarentenas. Isso contribui para o sentimento de abandono e isolamento que a ilha transmite até hoje. Em registros italianos, existem menções a corpos queimados em grandes fogueiras, torres de observação de madeira e pequenas embarcações que levavam os doentes até a ilha. É nesse ponto que o terror real se mistura com o imaginário. A mente humana transforma os horrores do passado em ecos de fantasmas e vozes que ainda habitam o lugar. O peso da história e o encanto do mistério. Ao visitarmos Poveglia, podemos notar a topografia que ajudava os médicos a monitorar os pacientes. Pequenas elevações para vigiar o movimento de doentes, muros que separavam alas, escadas que levavam a áreas de observação. Nada disso é invenção. São restos históricos que testemunham o sofrimento real. Mas é impossível não imaginar os corredores vazios cheios de passos invisíveis, portas que rangem sozinhas, e o vento carregando sussurros de histórias que jamais serão confirmadas. E é exatamente isso que faz de Poveglia um lugar cinematográfico. A história real, a tragédia humana e o imaginário se entrelaçam em cada pedra, cada ruína, cada ruído do vento. Ao narrarmos essas histórias no Rota do Desconhecido, nosso objetivo é mostrar a realidade, mas sem perder o fascínio que o mistério proporciona. A ilha é um museu vivo de horrores reais, mas as lendas e relatos de assombrações surgem, naturalmente, do contexto histórico e da imaginação das pessoas que a visitam.
Então, o que realmente existe em Poveglia? Existe um passado documentado de doenças, mortes e hospitais abandonados. Existe a atmosfera opressiva de uma ilha isolada. Existe a imaginação humana, que transforma fatos históricos em relatos sobrenaturais que desafiam a razão. O resto é mistério. E é exatamente esse equilíbrio entre verdade histórica e lenda que torna o vídeo memorável, assustador e intrigante. Ao final da visita virtual à ilha, é impossível não sentir o peso do passado. Cada ruína, cada parede quebrada, cada pedra carregada de história nos lembra da fragilidade da vida humana e do impacto do sofrimento coletivo. E é nesse momento que o Rota do Desconhecido cumpre seu propósito: contar histórias reais, explorar mistérios e deixar espaço para a imaginação. Não para enganar, mas para fascinar. Portanto, se você é curioso, se sente atraído por lugares com histórias profundas e sombrias, inscreva-se no Rota do Desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhuma rota rumo ao desconhecido, onde fatos históricos e o poder da imaginação se encontram. Poveglia é apenas o começo. E lembre-se, a linha entre realidade e mistério muitas vezes é mais fina do que pensamos.